O que acontece quando uma viúva mãe descobre que o remédio para seus filhos doentes é o mesmo veneno usado para silenciar seu marido? O coronel curandeiro oferece a cura letal, mas a chave para a verdade está em um sótão amaldiçoado. O cheiro de doença e desespero subiu com o pó quando Dona Isadora da Costa, com seus 30 anos, forçou a porta do sótão. Fazia quase um ano que seu marido, Inácio, havia sido levado pela febre. Agora, o mesmo cansaço profundo e a mesma letargia fria ameaçavam Chico, o filho de 8 anos. A fazenda Serra Seca, um dia o orgulho da família e o pilar de sua vida no sertão do Mato Grosso, transformara-se em uma prisão de paredes rachadas e isolamento, onde o silêncio era interrompido apenas pelo chiado dos insetos e o suspiro seco do vento. Isadora sabia que precisava de mais do que a água de batismo para afastar o mal que se aninhara. Seu marido havia morrido sussurrando sobre um segredo guardado acima do sol e do telhado, o que só poderia significar o sótão maldito, onde ninguém ousava entrar desde a partida de sua sogra há mais de 20 anos. A escada de madeira, feita de guatambu seco, rangeu debaixo do seu peso. Era um som áspero e alto, ecoando na casa silenciosa, fazendo seu coração bater como um tambor apressado. O ar lá em cima era pesado e quase sólido, uma mistura sufocante de mofo antigo, pó acumulado e um cheiro adocicado de podridão de madeira, o odor estranhamente forte de guatambu que ela sentia sempre que a febre piorava. Ela cobriu a boca e o nariz com a ponta do xale desbotado. A única luz entrava por uma fresta no telhado, pintando um feixe dourado que expunha a dança lenta de incontáveis partículas de poeira no ar parado. Ela percebeu que a poeira não era apenas sujeira, era memória e talvez maldição. O sótão estava repleto de móveis quebrados, caixas de roupas de gente há muito tempo falecida e pilhas de papéis amarelados. Isadora procurou o que Inácio escondera, movendo os objetos com cautela, pois a madeira rangeu como um aviso a cada passo. O medo de aranha e de cobras era insignificante diante do medo da morte lenta que rastejava para seus filhos. Ela empurrou um baú grande e pesado, exalando um grunhido de esforço, e viu, quase escondido sob uma mortalha de linho rasgada, o objeto que procurava. Um pequeno caderno de capa preta, com as páginas inchadas pela umidade e pelo tempo. Junto ao diário, o feixe de luz revelou um brilho fraco e metálico. Era um pequeno estojo de prata, manchado pelo tempo e pelo suor, que Inácio usava pendurado no pescoço desde que se casaram. Ele era seu pequeno relicário de prata, uma peça que ele nunca tirava, nem mesmo para dormir. Isadora pegou-o, sentindo o peso frio e vazio na palma da mão. Ela abriu a caixinha, mas estava totalmente vazia. Aquele objeto, que simbolizava proteção e fé para Inácio, estava agora ali, abandonado e inútil, como a própria esperança. Sentiu uma pontada de ansiedade. Por que ele o abandonaria aqui, vazio, se era tão precioso? O diário começou de forma inocente, com registros de colheitas e datas de chuva. Mas, perto do meio, a caligrafia mudou drasticamente, tornando-se apressada, nervosa e quase ilegível. As entradas falavam da doença adormecida, a doença dormideira, de uma linhagem de mal que afetava apenas os primogênitos e que não vinha de micróbios ou feitiços de beira de rio, mas de um erro ancestral. Isadora sentiu o arrepio do pavor correr por suas costas. O chão de Guatambu parecia vibrar debaixo de seus pés, e ela pensou ter ouvido um sussurro distante, um som seco como o atrito de folhas mortas. Ela percebeu que Inácio não tinha medo da doença em si, mas de algo mais profundo, o segredo que a rodeava. A cura não pode vir do curandeiro. Inácio havia escrito em uma página rasgada. Ele usa a própria toxina para silenciar o nome do mal. O peso do silêncio o protege. Isadora releu a frase, tentando entender.
O coronel curandeiro, Horácio Ribeiro, era a figura mais temida e respeitada em toda a região do Pantanal, um homem de poder militar e conhecimento de ervas que vendia seus elixires a preço de ouro. A ideia de que ele pudesse ser o guardião de uma conspiração e não o salvador era quase insuportável. Ela desceu, protegendo o diário contra o peito, o cheiro de Guatambu grudado em suas roupas. Encontrou Luzia, sua filha de 6 anos, sentada na varanda, silenciosa demais. A menina estava sempre correndo, mas agora seus olhos estavam fixos no horizonte empoeirado e sua pele irradiava um calor que não era o calor do sol do meio-dia. A febre havia chegado a Luzia. O pânico de Isadora se transformou em uma determinação fria. Algo lhe dizia que o diário não era a cura, mas a fonte do mal, e que, ao abri-lo, ela havia acordado a doença adormecida. Ela se ajoelhou ao lado de Luzia, cujos lábios estavam secos e rachados. O sussurro do medo rasgou a garganta de Isadora. "Vamos ficar bem, meu amor. A mamãe vai achar a cura." Mas, enquanto olhava para a testa quente da filha, ela sentiu que o coronel Horácio já estava a caminho, pois o som dos cascos do cavalo de um homem rico, vindo de longe, já quebrava a paz traiçoeira da fazenda. A sombra que se alongava pela estrada de terra não pertencia apenas ao entardecer. Era a sombra de um homem que traria a promessa de alívio e a certeza de um sacrifício terrível. Produljai a promessa de alívio e a certeza de um sacrifício terrível se materializaram na forma imponente do coronel Horácio Ribeiro. Ele não era apenas um latifundiário rico, era também o curandeiro da região, um homem cujas roupas de brim limpo e botas de couro reluzentes contrastavam com a poeira e a pobreza da Serra Seca. Isadora sentiu o cheiro de charuto de boa qualidade e água de colônia de lavanda antes mesmo que ele descesse do cavalo, abafando o cheiro de Guatambu que ainda pairava em suas vestes. A visão dele trazia consigo o peso do poder, e Isadora sentiu o impulso de esconder o diário, mas ele já a observava com a simpatia fria de um açougueiro. "Dona Isadora", disse o coronel, sua voz grave e controlada, soando mais alta do que o esperado no silêncio da tarde. "Soube da sua desgraça. Inácio era um bom homem, mas os males do sertão são implacáveis. E me dói saber que a febre dele se aninhou na sua prole." Ele gesticulou em direção à varanda, onde Chico estava deitado, tossindo fracamente. "Vim oferecer o meu saber." Isadora fechou os punhos. A palavra saber soou como ameaça. Ela tentou controlar a voz, mantendo a fachada de uma viúva grata e oprimida. "Coronel, sua bondade nos honra, não sei como." Ele a interrompeu com um gesto suave. "Não me agradeça, apenas cumpra a última vontade do seu marido." Ele fez uma pausa, os olhos de um cinza pálido fixos nos dela. "Inácio me pediu para cuidar de você e dos seus, caso o pior acontecesse. Ele sabia que a doença deles não é comum, é a febre amarela dormideira, e eu tenho o único remédio." O coronel Horácio não mencionou o diário ou o sótão, mas Isadora percebeu uma tensão sutil na linha de seus lábios. Ela tinha certeza de que ele sabia sobre o segredo de Inácio. "O peso do silêncio", ela pensou, lembrando-se das palavras do diário. A conversa foi interrompida pelo som áspero e alto de um carroção que parava no pátio. Era Zé Tora, o capataz do coronel, um homem grande e silencioso, cuja presença já era uma ameaça. Zé Tora desceu, com a camisa suja de terra e o cheiro forte e metálico de suor e gado. Ele veio até a carroça, mas parou abruptamente na frente de Isadora, bloqueando sua passagem para a casa. "Coronel, o senhor tem certeza de que este casebre é seguro?" A pergunta era dirigida ao chefe, mas o olhar era para ela. Zé Tora tentou fazer a voz soar indiferente, mas Isadora sentiu o peso da intimidação. "Os rumores sobre este lugar são fortes. Dizem que o sótão está amaldiçoado." Action beat. Isadora sentiu o sangue gelar.
Ele estava falando sobre o sótão. Ela forçou um sorriso, apesar de o pânico apertar sua garganta, e deu um passo para a frente, diminuindo a distância entre eles. O sótão é velho, Zetora, mas a única maldição aqui é o pó e as traças, e talvez a dor de uma mãe. Ela não esperou pela resposta dele. Em vez disso, Isadora se virou e caminhou em direção à carroça, onde estava uma sacola de tecido grosso. Ela fingiu querer pegar algo de lá, mas seu movimento foi um desvio tático. O capataz, surpreendido pela audácia da viúva, hesitou por um segundo. Foi o suficiente. Isadora aproveitou a chance para deslizar para dentro da casa, fechando a porta de Guatambu atrás de si com um baque seco, deixando Zetora e o coronel na varanda empoeirada. Ela se encostou na porta e o cheiro doce e seco da madeira de Guatambu se misturou ao odor de charuto que penetrava pelas frestas. Ela sabia que aquele confronto foi apenas um ensaio. Enquanto se afastava, o coronel sorriu e o sorriso não alcançou seus olhos. Sua esposa é uma mãe dedicada, Inácio. Ele murmurou, sabendo que Isadora poderia ouvi-lo. Ele pegou uma garrafa de vinho da carroça de Zetora e a colocou na mesa da varanda, junto com um pequeno frasco de vidro escuro. Aqui está a primeira dose, dona Isadora. É um extrato poderoso, feito da raiz de cipó-curu e um mineral raro. Deve ser administrado em 3 doses, uma hoje, uma amanhã e a última na noite seguinte. Isso trará o descanso, a cura ou o silêncio. Isadora pegou o frasco, o vidro frio contrastando com a palma de sua mão quente. O líquido dentro era espesso e escuro, quase preto, e não tinha cheiro. O peso do frasco parecia o peso de sua própria alma. O que acontece se eu não der o remédio, coronel? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Então, respondeu Horácio, vestindo suas luvas de couro, o peso do silêncio será mantido, mas seus filhos irão se juntar ao pai mais rápido do que você gostaria. O coronel curandeiro montou em seu cavalo sem se despedir, deixando-a sozinha com o frasco, o diário e o eco da ameaça de Zetora. Isadora retornou ao diário, folheando as páginas na luz fraca que restava. O líquido escuro não cheirava a erva curativa, mas ao veneno que Inácio havia tentado desesperadamente desvendar. A última frase de Inácio sobre o coronel e o peso do silêncio não era apenas uma pista. Era um pedido para que ela fizesse a escolha moral que ele não conseguiu fazer. O cheiro de Guatambu no ar agora não era o da casa, mas o da madeira que Inácio mencionou no diário, a madeira que ele temia. Ela olhou para o líquido escuro e percebeu que a cura era o veneno, e que o coronel não era o curandeiro, mas sim um agente da doença. Sua primeira dose seria a sentença de morte. Produljai o frasco de vidro escuro na mão de Isadora era um peso físico e moral, mais denso do que o minério que o coronel Horácio afirmava conter. O líquido preto dentro dele refletia a luz da lamparina de azeite, parecendo uma tinta grossa e letal. A febre de Chico e Luzia aumentava, e o medo de que o coronel voltasse a qualquer momento para exigir uma resposta forçava Isadora a agir rápido. Se o líquido era o veneno que Inácio temia, ela precisava de provas antes de condenar o coronel e, pior, de negar o que poderia ser a única chance de seus filhos. O diário mencionava que o extrato, mesmo em pequena dose, tinha um efeito hipnótico, imobilizando a vítima e imitando os sintomas de um sono profundo e irreversível, de onde veio o nome da doença, febre amarela dormideira. A toxina não matava instantaneamente, mas paralisava o corpo, enquanto o espírito se apagava lentamente. A prova de que o coronel mentia não podia ser feita em um ser humano, e Isadora procurou uma alternativa. Ela desceu à cozinha, onde o cheiro de carvão e fubá cozido lutava contra o cheiro acre do medo. Escondido sob a pia, ela encontrou um pequeno rato que vinha roubando grãos nas últimas noites. A criatura cinzenta e magra, símbolo da praga do sertão,
Não era inocente, mas a decisão de usá-lo como experimento causou um arrepio frio em Isadora. Action Beat. Com a respiração suspensa, Isadora pegou um palito de dente e mergulhou-o no líquido escuro, retirando apenas uma gota minúscula, mal perceptível. O rato, preso em uma gaiola de arame, se agitava freneticamente, tentando morder. Isadora abriu a gaiola com cuidado. Ela derramou a gota diretamente na língua do rato. O efeito foi imediato e alarmante. O rato soltou um guincho agudo, um som que perfurou o silêncio da noite, e então parou. Seus olhos ficaram arregalados, vítreos, fixos, mas ele não se moveu. O corpo, embora rígido, parecia apenas profundamente adormecido. Não houve convulsões nem espuma, apenas o sono, frio e perfeito, que Inácio havia descrito. Em menos de 1 minuto, o rato estava imóvel, e Isadora sentiu o coração cair no estômago. Aquela gota confirmou o terror de Inácio. Era o veneno remédio, o extrato da toxina. A gaiola do rato, agora silenciosa, estava em contraste com o tremor de Isadora. O suor frio escorria pelas suas têmporas. Ela jogou o frasco de veneno em uma bacia com água, onde o líquido preto se dissolveu lentamente, sujando a tágua. Era uma declaração silenciosa de que ela não faria a escolha que o coronel queria. Mas a rejeição vinha acompanhada de uma ameaça ainda maior. O que fazer agora com seus filhos doentes? Ela voltou ao sótão. O cheiro de Guatambu estava ali, seco e insistente. Ela procurava uma contra-escritura, uma pista de como Inácio havia escapado da mesma doença que o coronel usava para silenciar. O diário falava vagamente de uma chave de prata e de um juramento quebrado na capela de Santa Rita. A capela de Santa Rita do Jacaré era um povoado a 3 dias de viagem, um lugar que Isadora nunca visitara, mas que agora se tornava o único refúgio. Enquanto procurava, seus dedos tocaram o pequeno relicário de prata que ela havia encontrado antes. Ela o apertou na mão, sentindo a familiaridade da peça fria e vazia. Isadora notou que a parte de trás do relicário tinha arranhões finos, como se tivesse sido usada para raspar algo. Havia também uma inscrição quase invisível: verdade e silêncio. O silêncio era o peso, o verdade deveria ser a cura. O relicário, embora vazio, era a chave de prata mencionada. O destino de Chico estava ligado à capela, mas Isadora sentia que estava perdendo a batalha do tempo. Ela olhou para baixo. Lá embaixo, Luzia a havia acordado. A menina estava sentada na cama com um olhar vazio e murmurava frases desconexas em voz baixa. Seus olhos estavam vermelhos e o calor que irradiava era febril, quase escaldante. O sintoma era inconfundível. A febre adormecida havia chegado à sua filha mais nova. Isadora sabia que havia ultrapassado o limite da espera. Ela tinha até o amanhecer para fugir com os filhos, antes que o coronel voltasse para administrar a segunda dose do seu remédio. A única esperança estava em um lugar distante e desconhecido, e a fuga, naquele estado, era quase suicídio. Prodolando Isadora começou os preparativos para a fuga sob o manto da noite, a lamparina de azeite dançando sombras inquietas pelas paredes de barro rachadas. A tarefa era monumental: mover 2 filhos doentes e febris, Chico e Luzia, e reunir suprimentos suficientes para uma jornada incerta até Santa Rita do Jacaré. O chão de terra batida da casa estava frio sob seus pés descalços, contrastando com o calor febril de seus filhos. Ela empacotou apenas o essencial: um saco de farinha de mandioca, alguns punhados de carne seca e um cantil de água. O pequeno relicário de prata estava agora pendurado no pescoço de Isadora, uma promessa silenciosa de que ela honraria a verdade de Inácio. Ainda estava escuro quando Isadora carregou Chico, enrolado em um cobertor, e depois Luzia, que parecia mais pesada do que nunca por causa da fraqueza. Cada passo na escuridão era uma aposta.
O cheiro doce e seco de Guatambu que pairava na fazenda parecia segui-la, um lembrete constante da casa amaldiçoada e do perigo que a esperava. Ela precisava ir para o sul, em direção ao vilarejo, mas o coronel e seus capangas, incluindo Zé Tora, controlavam as estradas principais. Action Beat, Isadora guiou a mula magra para a borda do pântano, um atalho traiçoeiro que o Pantanal engolia de volta durante a estação chuvosa. A paisagem era opressiva. Arbustos espinhosos de caatinga e árvores tortuosas de acácia cercavam a trilha estreita. De repente, a mula relinchou assustada e parou. Isadora ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando à distância, ainda fraco, mas inconfundível. Devia ser uma patrulha de reconhecimento do coronel. Ela empurrou a mula para um denso bosque de juazeiro, a vegetação cheirando a terra molhada e a mato seco. O coração de Isadora batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Ela cobriu a boca de Chico e de Luzia com um pedaço de tecido e se agachou atrás de um grande tronco de árvore. O som dos cascos, acompanhado pelo rangido de selas de couro, passou a apenas poucos metros de distância, mas a escuridão e a densidade dos arbustos ofereceram um véu de proteção. O cheiro de suor e cavalos dos homens era forte e real, e Isadora sentiu-se nauseada de medo. A tensão da fuga deu lugar ao medo de ser descoberta. O coronel Horácio não deixaria uma viúva pobre desvendar o segredo que sustentava seu poder. Seu medo não era da polícia ou da lei, mas do próprio coronel, que era a lei naquelas terras. No final do terceiro dia, Isadora chegou a Santa Rita do Jacaré, um vilarejo pequeno e esquecido, aninhado entre as colinas de barro vermelho. A pequena capela de pedra, dedicada à Santa dos Impossíveis, era a única construção que parecia sólida. Isadora se dirigiu a um pequeno rancho à beira da vila, onde uma mulher idosa, Dona Aurora, vendia ervas e garrafadas. Dona Aurora era uma figura enrugada e sábia, com olhos penetrantes. Isadora não hesitou. Dona Aurora, meu marido, Inácio da Costa. Ele tinha o peso do silêncio. E o coronel Horácio me deu o veneno como cura. A velha parou de moer as sementes de pau-ferro e olhou para Isadora com a boca entreaberta. O cheiro de especiarias e de fumo pairava no ar do rancho. O peso do silêncio, ela sussurrou, e o som parecia o atrito de 2 pedaços de sílex. Eu conhecia Inácio. Ele era o último a carregar a verdade. Ela olhou para as crianças febris na carroça. O coronel Horácio não é o curandeiro, ele é o exterminador. O veneno que ele usa não é extrato de cipó-curu, mas de guatambu fermentado. É uma toxina que imita a doença. A madeira de guatambu não é só para a casa. É para o caixão que ele encomenda antes mesmo da sua morte. Isadora sentiu a confirmação de seu pior pesadelo. A madeira de guatambu seca, cujo cheiro ela sentia desde o sótão, era a assinatura da morte. E o coronel Horácio era o carrasco, silenciando aqueles que conheciam o verdadeiro mal, a corrupção de sua família e o uso do veneno como controle populacional para roubar terras. O segredo da doença não era uma maldição, mas uma estratégia de poder. O que fazer? Perguntou Isadora, sentindo que suas pernas iriam ceder. Dona Aurora se inclinou, seu rosto marcado pela vida a apenas 1 palmo do de Isadora. Inácio te deu a chave. Ele te disse onde procurar. O juramento quebrado. Olhe para o sótão, Dona Isadora. Olhe para o que você perdeu. A velha acendeu uma lamparina. Na luz fraca, Isadora viu a verdade. O relicário de prata, a frase, o peso do silêncio, o cheiro de guatambu, tudo se encaixava. Isadora agora tinha a cura, o conhecimento. Mas o coronel Horácio estava chegando para reclamar o seu silêncio. Produjá Isadora não precisou de muito tempo para entender as palavras enigmáticas de Dona Aurora. O juramento quebrado na capela de Santa Rita do Jacaré não era sobre o coronel Horácio, mas sobre o pai de Inácio,
que havia se recusado a denunciar a verdadeira origem da febre dormideira em troca de riqueza. O verdadeiro remédio não era uma erva, mas um ato de fé e o desvendar de uma mentira. A cura para a letargia e o sono febril não estava em uma garrafada, mas no pequeno relicário de prata que Inácio usava. Dona Aurora pegou o relicário das mãos de Isadora e o examinou. "Não é a prata que cura, minha filha", explicou a velha, seu hálito cheirando a ervas amargas. "É o que estava dentro, e que agora você deve colocar de volta." Ela virou o relicário e raspou a parte de trás, onde Inácio havia deixado as marcas sutis. "Isto é um amuleto que contém pó de jurema preta, misturado com cinzas do altar de Santa Rita." Inácio escondeu a verdadeira cura, a fé e a verdade, sob a mentira do coronel. Ele temia que o coronel o encontrasse. O veneno causa letargia, mas a jurema desperta a mente e o corpo. Isadora sentiu uma onda de força. A fé simples em um amuleto se transformou em estratégia. Ela precisava apenas de um pequeno feixe da jurema preta, que crescia abundante na floresta circundante. A jurema não curaria a doença, mas despertaria seus filhos o tempo suficiente para a verdadeira cura agir. Isadora voltou para a carroça, onde Chico e Luzia estavam prostrados. O vilarejo de Santa Rita estava silencioso sob o sol da tarde, mas Isadora sentiu que o silêncio era uma armadilha. Aquele lugar era muito perto da estrada principal e o coronel Horácio não perdoaria sua fuga. Action Beat. Ela se moveu rapidamente, preparando uma infusão fraca com a jurema preta colhida às pressas e água de um córrego limpo. O cheiro da infusão era terroso e doce, totalmente diferente do cheiro seco e adocicado do Guatambu. Ela administrou algumas gotas a Chico. Não houve reação imediata. Isadora começou a temer que fosse tarde demais. Ela se ajoelhou e rezou, mas em vez de palavras religiosas, ela sussurrou a frase que Inácio havia escrito: "O peso do silêncio." De repente, Chico tossiu, um som gutural e forte, e abriu os olhos. Seus olhos estavam turvos, mas focados. "Mamãe, o Guatambu, o cheiro", ele murmurou, confirmando que a toxina ainda estava em sua mente. A infusão da jurema havia funcionado, mas por um tempo limitado. Isadora sabia que precisava fugir. Ela deu a mesma dose a Luzia, que piscou e sorriu fracamente, sua febre cedendo um pouco ao poder da planta. Isadora tinha apenas horas. O som dos cascos, desta vez mais próximo e mais rápido, interrompeu a calma da tarde. Isadora sabia quem era. O coronel Horácio havia chegado. O cheiro de tabaco e a arrogância do coronel preencheram o ar precedendo sua chegada. "Dona Isadora", ele gritou desmontando do cavalo. Sua voz estava cheia de raiva contida. "Você quebrou o pacto. Onde está o veneno? Se você não der o remédio, o peso do silêncio cairá sobre todos, e a maldição do Guatambu será irreversível." Ele viu as crianças despertas na carroça. "O que você fez?" Isadora se levantou, seu corpo magro parecendo mais alto por causa da determinação. Ela pegou o pequeno frasco de veneno que havia lavado e secado e o jogou no chão. "Você não é o curandeiro, coronel. Você é o carrasco. Inácio me deu o peso da verdade, não o do silêncio." O coronel Horácio fez um movimento para a frente, seus olhos estreitos de fúria. Ele estava prestes a pegar a arma que tinha na cintura. Prodolgeio, o coronel Horácio Ribeiro não esperava a resistência. Ele estava acostumado a que a dor, o medo e o isolamento fizessem o seu trabalho. Isadora, a viúva fraca e desesperada, deveria ter se curvado ao seu poder, aceitando o veneno para salvar seus filhos, garantindo assim que a linhagem de Inácio desaparecesse e o segredo do Guatambu ficasse enterrado. Mas ali estava ela, com o pequeno relicário de prata brilhando em seu pescoço, de onde ele sabia que Inácio havia retirado o verdadeiro antídoto.
O peso do silêncio protegeu esta terra por 50 anos, gritou o coronel, sua voz agora uma explosão de raiva, e o cheiro de charuto no ar se tornou agressivo. Você arrisca a vida dos seus filhos por causa de uma superstição de fazenda? Ele deu um passo em direção à carroça, a mão agarrando o coldre de sua pistola. Action beat. Aquele passo foi o sinal. Isadora agiu com a rapidez do desespero. Em vez de fugir para a floresta, ela correu em direção ao coronel. Ela não tinha força para lutar, mas tinha o elemento surpresa. Ela pegou uma pedra do tamanho de um punho, aquecida pelo sol, e atirou-a no cavalo do coronel. O animal relinchou de dor e pânico, erguendo-se sobre as patas traseiras. O coronel, distraído, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão poeirento, a pistola deslizando para longe. Isadora não hesitou. Ela correu em direção à capela, empurrando a mula com a carroça e as crianças para a entrada escura. A porta da capela, feita de madeira de lei grossa, estava aberta. A adrenalina de Isadora mascarou a dor de seu corpo cansado. O coronel Horácio se levantou, cuspindo terra. Zé Tora, vão atrás dela. Ela sabe demais. O peso do silêncio não será quebrado. O grito dele ressoou pela pequena planície. Isadora entrou na capela e a escuridão úmida e fria a envolveu, contrastando com o calor do sol do lado de fora. O cheiro de cera de vela e de incenso antigo a acalmou momentaneamente. Ela trancou a porta. O coronel e seus homens bateram na porta com força, mas a porta aguentou. Você não pode se esconder para sempre, viúva! Bradou o coronel. A Jurema não é a cura, apenas um despertar. Seus filhos vão desmaiar novamente. Você terá que sair para buscar água, comida ou a cura, e quando o fizer, eu estarei lá. Mas Isadora não estava ali para se esconder, ela estava ali para quebrar o juramento. No centro da capela havia uma estátua de Santa Rita, com uma rosa na mão. Abaixo da estátua havia uma placa de bronze. Isadora tirou o pequeno relicário de prata do pescoço, sentindo sua frieza. Ela notou que o relicário, quando fechado, formava um pequeno encaixe quadrado e o usou para raspar o verso da placa de bronze, exatamente como Inácio havia arranhado o relicário antes. A placa de bronze se moveu. Revelou um pequeno espaço oco. Dentro havia um pergaminho antigo, amarelado e seco, e um frasco maior de um líquido claro e transparente. No pergaminho, o coronel, pai de Horácio, havia escrito um depoimento sob juramento, explicando que a verdadeira febre não vinha de maldição, mas da contaminação da água pelos resíduos da mineração de ouro na fazenda do coronel. A toxina de Guatambu era usada para imitar os sintomas de envenenamento lento, silenciando as vítimas antes que a verdade viesse à tona. O juramento de silêncio havia sido quebrado, e a prova estava ali. O líquido transparente era uma solução de sal mineral e água limpa, o antídoto simples e barato que Inácio havia guardado. Isadora agora tinha o testemunho e a cura, mas o coronel Horácio estava arrombando a porta. A escolha não era mais entre veneno e fuga, mas entre morte e exposição pública. Ela não tinha tempo de levar o pergaminho às autoridades. A porta começou a ceder. Isadora olhou para Chico e Luzia. O cheiro de Guatambu ainda estava na sua mente, mas o cheiro de incenso era mais forte. Ela tomou a sua decisão. Ela não podia mais carregar o peso do silêncio em seu coração. Produjai a porta da capela rangeu e estremeceu violentamente, cedendo às batidas do machado de Zé Tora. O coronel Horácio gritava ordens de fora, sua voz soando distorcida e carregada de fúria. Isadora sabia que a madeira maciça não aguentaria por muito mais tempo. O cheiro de madeira rachada e de poeira se misturava ao cheiro úmido de pedra e incenso da capela. Ela não podia mais fugir. Tinha que usar o que havia encontrado. Ela abriu o frasco maior, contendo a solução de sal mineral,
e água limpa, o verdadeiro e simples antídoto contra a contaminação da água. Ela o administrou a Chico e Luzia. O sabor salgado e puro do líquido era um contraste gritante com o veneno amargo que o coronel oferecia. A cura começou a agir instantaneamente, não milagrosamente, mas com o alívio lento de um corpo que estava sendo purificado. A porta se abriu com um estrondo final, os pedaços de madeira voando. O coronel Horácio entrou, coberto de poeira e fúria, com a pistola em punho. Zé Tora o seguia. O silêncio da capela foi quebrado pela entrada violenta. "Acabou, viúva!" gritou o coronel. Ele estava prestes a atirar. Isadora não correu. Ela pegou o pergaminho antigo e o rasgou em 4 partes, jogando os pedaços no chão. O coronel parou, chocado. Ele não se importava com a vida dela, mas com o segredo ali contido. "O que você fez?" O medo e a surpresa brilharam em seus olhos cinzentos. "Eu não o destruí, coronel", disse Isadora, sua voz calma e clara, apesar do tremor em suas pernas. "Eu o dividi. Você terá que matar a mim e aos meus filhos, e depois queimar a capela para garantir que o peso do silêncio não seja quebrado." O coronel hesitou. Isadora sabia que ele era um assassino, mas era também um homem de poder que temia a atenção. Matar uma viúva e 2 filhos doentes em uma capela da Santa dos Impossíveis com a presença de Zé Tora seria uma mancha muito grande, atraindo a atenção de São Paulo ou do Rio. Ele precisava de silêncio, não de barulho. Ela caminhou em direção ao altar, com o pequeno relicário de prata em uma das mãos e o outro braço protegendo as crianças, que agora tossiam com mais força, mas respiravam com mais facilidade. O cheiro de Guatambu do coronel e de sua roupa estava em contradição com a paz da capela. "A febre não é uma maldição, coronel. É a sua contaminação da água por causa da mineração. Você envenena e depois silencia com veneno, mas a prova está aqui, no chão da capela. O peso do silêncio não é um pacto, é uma mentira, e Inácio a quebrou." Ele abaixou a arma. O ódio em seus olhos era palpável, um calor frio que irradiava dele, mas ele não podia atirar. "Você vai pagar por isso, viúva", ele murmurou, a voz de volta ao tom controlado e ameaçador. "Já paguei com a vida do meu marido", respondeu Isadora, "mas meus filhos vão viver." O coronel Horácio se virou e saiu da capela, ordenando a Zé Tora que pegasse as rédeas do cavalo. A derrota dele não foi com sangue, mas com a quebra do silêncio. Isadora passou a noite na capela, velando seus filhos. Ao amanhecer, a febre de Chico e Luzia havia diminuído drasticamente. O sal mineral havia purificado seus corpos da contaminação da água, e o despertar da Jurema Preta havia permitido que eles lutassem contra a letargia induzida pelo veneno. No amanhecer, Isadora saiu da capela, o pergaminho rasgado escondido em seu xale. O coronel Horácio e seus homens haviam partido. Isadora sabia que a luta não havia terminado. Ele voltaria para reprimir qualquer murmúrio. Mas ela tinha a verdade, o relicário de prata e, o mais importante, a saúde de seus filhos. A madeira de Guatambu seca não era mais o cheiro da morte, mas o cheiro da velha fazenda que ela teria que abandonar. Isadora olhou para o horizonte, onde a luz do sol começava a dissipar a névoa do Pantanal. O peso do silêncio havia sido quebrado, e o preço havia sido a perda de sua vida passada, mas ela havia conquistado a vida futura de seus filhos. Ela sabia que precisava ir para o sul, para as grandes cidades onde a lei era mais forte do que a vontade de um coronel do sertão, e onde ela poderia entregar o testemunho de Inácio. Ela pegou Chico e Luzia e começou a andar, deixando o vilarejo para trás, sentindo o ar puro da manhã entrar em seus pulmões, uma promessa de que a vida, embora difícil, continuaria. O único peso que sentia agora era o de seus filhos, vivos em seus braços. Para Odojai, a jornada para o sul seria longa e perigosa,
mas Isadora sentia uma leveza que o medo nunca havia permitido. Ela tinha o pergaminho rasgado, mas memorizado, e o relicário de prata, agora um símbolo de verdade, não de luto. O cheiro de madeira de Guatambu seca não a atormentava mais. O ar fresco do pântano, com seu cheiro de água e capim, havia dominado. Isadora sabia que a exposição de um coronel com o poder de Horácio Ribeiro não poderia ser feita em um pequeno vilarejo. Ela precisava ir para Cuiabá, a capital da província, onde a justiça do Império Brasileiro ainda tinha alguma força. O Pantanal, antes visto como um obstáculo, tornou-se seu protetor. A densa vegetação e a lama pegajosa das margens dos rios desencorajavam a perseguição a cavalo. Isadora trocou a carroça pela mula, que era mais adaptável ao terreno pantanoso. Ela vendera a sela de Inácio em Santa Rita em troca de um pequeno saco de feijão e um facão afiado, sentindo que cada objeto trocado era um pedacinho de sua antiga vida sendo negociado pela liberdade. Action Beat. Certa manhã, enquanto atravessava um trecho traiçoeiro e lamacento, o pé da mula afundou. Isadora puxou o cabresto, tentando manter o animal, mas a mula, assustada, relinchou e se debateu, ameaçando derrubar Chico, que estava amarrado em seu lombo. A lama cheirava a rumos e enxofre, e o pânico gelado a atingiu. Isadora, com força que vinha do puro desespero maternal, conseguiu acalmar o animal. Ela se ajoelhou na lama, usando o facão para cortar cipós resistentes e amarrá-los ao tronco de uma figueira próxima. Ela puxou, os músculos de seus braços tremendo sob a tensão. O som do seu próprio esforço e da respiração pesada era o único ruído. Lentamente, ela libertou o animal, a lama escorrendo de sua roupa. O perigo não vinha de Horácio naquele momento, mas da própria natureza que parecia querer pará-la. Enquanto se dirigia para o norte, na direção da estrada dos garimpos, Isadora encontrou um pequeno acampamento de mineiros. Eles eram rudes, mas honestos, e a ajudaram com comida e um pequeno mapa da região. Ela aproveitou a oportunidade para enviar uma carta anônima para o juiz de direito de Cuiabá, descrevendo a febre dormideira e mencionando o nome do coronel Horácio Ribeiro e a contaminação da água. A carta era vaga, mas continha o essencial para despertar a curiosidade de um oficial da lei. Isadora sabia que o peso do silêncio não era quebrado por uma única viúva, mas pela dúvida plantada no coração da autoridade. A longa viagem continuou. Isadora passava as noites ensinando Chico e Luzia, que já estavam quase recuperados, sobre as páginas do diário. O diário, que ela havia queimado em um fogo de cozimento, havia se tornado uma parte de sua memória e agora era a herança de seus filhos. Ela contava a eles sobre a coragem de Inácio e a mentira do coronel. "Vocês são os guardiões da verdade", ela lhes dizia, passando a mão sobre o relicário de prata que ela agora usava. A última parte da jornada foi mais suave, pelas estradas empoeiradas que levavam à cidade. Isadora não tinha mais medo, apenas a determinação de uma mãe que havia escolhido a luta em vez da submissão. Ela havia deixado o barulho e a fúria da fazenda amaldiçoada para trás, mas sabia que a sombra do coronel Horácio a seguiria. Ao chegar aos arredores de Cuiabá, Isadora parou para olhar a cidade. O cheiro de fumo e de multidão era esmagador, mas havia a promessa de uma nova vida e talvez de justiça. Ela havia quebrado o peso do silêncio. Agora ela carregava o peso da esperança. O coronel curandeiro havia lhe oferecido o veneno como descanso. Ela havia escolhido a luta como a verdadeira cura. Produjá Isadora entrou na capital, Cuiabá, com a cautela de um animal selvagem que entra em território desconhecido. A cidade era uma explosão de sons e cheiros. O rangido de carroças, o cheiro de café torrado misturado ao odor desagradável de esgoto a céu aberto e a cacofonia de vozes em diferentes dialetos.
ela não procurou abrigo imediatamente. Em vez disso, Isadora se dirigiu diretamente ao prédio da Câmara Municipal, onde se localizava o escritório do juiz de direito, o Dr. Estevão Alvarenga. Ela usava sua melhor roupa, o mesmo vestido desbotado do luto, mas limpo. O pequeno relicário de prata estava discretamente escondido sob a gola, um lembrete silencioso de sua missão. O medo de que o coronel Horácio tivesse enviado espiões ou capangas para interceptá-la era constante. Isadora sentiu os olhares curiosos dos soldados e dos funcionários públicos, mas se forçou a caminhar com dignidade. O Dr. Estevão Alvarenga era um homem de meia idade, com um rosto cansado e a pele pálida, sentado em um escritório que cheirava a tinta e papel novo. Ele havia recebido a carta anônima de Isadora e a viu com curiosidade. Dona Isadora da Costa, ele disse, sua voz polida contrastando com os gritos da rua. Sente-se. Recebemos uma denúncia vaga sobre a febre dormideira e um coronel. Isadora não hesitou. Ela tirou o pergaminho rasgado do chale. Ela não o remontou. Em vez disso, ela colocou os 4 pedaços na mesa do juiz, um ao lado do outro, como um mapa fragmentado da verdade. Ela contou a história da febre, do diário de Inácio, do cheiro de madeira de Guatambu seca, que era a assinatura do veneno, e de como o coronel Horácio havia oferecido o veneno remédio. Ela não falou de maldição, mas de envenenamento lento da água pela mineração. Isto é o juramento do pai do coronel, doutor, disse Isadora. Ele confessa ter usado o veneno para silenciar a verdade sobre a contaminação. O coronel Horácio continuou o trabalho. O juiz Alvarenga ouviu em silêncio, ocasionalmente pigarreando. Quando Isadora terminou, ele pegou os pedaços do pergaminho, juntando-os. O documento era antigo, e a caligrafia de Inácio Pai era quase ilegível, mas o conteúdo era explosivo. Dona Isadora, disse o juiz, os olhos fixos no papel. O coronel Horácio Ribeiro é um homem poderoso. Ele tem a lealdade do destacamento de cavalaria e a cumplicidade de muitos proprietários de terras. Se essa denúncia não for provada com evidências físicas, a acusação cairá sobre a senhora, e o coronel poderá levá-la à forca por difamação. O medo, frio e cortante, retornou a Isadora. Isadora pegou o relicário de prata e o colocou sobre o pergaminho rasgado. A prata manchada, que simbolizava o segredo e a perda de Inácio, agora era a evidência. Doutor, este relicário foi usado pelo meu marido para raspar a cera da placa na capela. A prata contém vestígios do mineral contaminado que o coronel usava para imitar a doença. O cheiro de Guatambu que pairava na minha fazenda era o cheiro da morte que ele trazia. A verdade está escrita em todos os lugares, doutor. Meus filhos foram a prova viva de que o veneno funciona. Agora, são a prova de que a cura simples também funciona. O coronel não queria o silêncio. Ele queria a aniquilação da verdade. O juiz Alvarenga ponderou por um longo momento. O cheiro de papel e tinta parecia envolver o peso da decisão. Isadora sentiu a pressão da história e da vida de seus filhos sobre seus ombros. O doutor Alvarenga se levantou. Eu não posso prendê-lo com base apenas em um pergaminho rasgado e um relicário. Mas posso ordenar uma investigação. O quebra-cabeça, dona Isadora, está montado. Agora que ele seja revelado. Ele chamou seu escrivão e ditou um mandado de busca e apreensão para a fazenda do coronel Horácio, citando a contaminação da água. Isadora saiu do prédio, sentindo o sol forte do meio-dia. Ela não havia conseguido a justiça total, mas tinha alcançado a vingança da verdade. O coronel seria investigado e o peso do silêncio seria questionado. Ela foi para a pensão mais humilde da cidade, onde Chico e Luzia a esperavam, o ar da cidade já parecendo mais salubre para eles.
No dia seguinte, Isadora soube pelos jornais que a investigação havia sido aberta e que o coronel Horácio havia fugido para o interior do Pantanal, evitando a prisão. A notícia não falava em maldição, mas em fraude e envenenamento. O pequeno relicário de prata foi a última herança de Inácio e o único payoff de Isadora. Ele havia perdido a vida, mas ela havia usado seu último segredo para garantir a salvação de seus filhos. A madeira de Guatambu seca cheirava à traição e ao silêncio. Isadora agora trabalhava como lavadeira, e seus filhos frequentavam a escola paroquial. Ela era uma mãe, uma viúva, e a única pessoa que havia quebrado o poder de um coronel curandeiro. Seu peso do silêncio havia se transformado na leveza de uma vida simples, mas verdadeira. A febre adormecida havia sido curada. O futuro era incerto, mas a luta havia sido vencida. O relicário continuava em seu pescoço, não mais como um amuleto, mas como um lembrete do preço da verdade.